Marcos, capítulo número 5, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 43, até o final do capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Até o final do capítulo 5. Você encontrou? Marcos, capítulo 5, 21. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra e por tudo aquilo que ela tem a nos ensinar. E nós queremos, como teus discípulos, ser ensinados pelo Senhor, ser ensinados pela tua palavra, Pai, que ela dê direção à nossa vida, que ela mude o nosso comportamento, os nossos pensamentos, Pai, que ela produza em nós tudo aquilo que o Senhor deseja que seja produzido, Pai. Por isso, esta manhã, o que queremos é ouvir da tua palavra. Não estamos interessados aqui nos homens com suas doutrinas, com suas filosofias e histórias. O que queremos, Pai, é a palavra que sai da tua boca, aquela que nos alimenta. E eu quero ser usado pelo Senhor como instrumento em tuas mãos, cheio do poder e da unção do Espírito Santo, para ministrar segundo a tua vontade e tocar nos corações, quebrar as barreiras que nos impedem de ouvir a tua voz. E tudo isso eu te peço esta manhã, Pai, orando com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados,
Quem não conhece os milagres narrados por Jesus aqui? Todos aqueles que conhecem as histórias do Evangelho já se depararam com esses 2 milagres que Jesus realizou. E foram 2 milagres grandiosos. Não foi pouca coisa aquilo que Jesus fez durante o seu ministério e também não foi pouca coisa o que ele realizou aqui nesta passagem que nós acabamos de ler. Mas não é propriamente dos milagres que eu queria falar contigo esta manhã. Milagres são coisas comuns na vida daqueles que seguem a Jesus, irmãos, daqueles que conhecem ao Senhor. Mas o que eu queria esta manhã me ater é a reação das pessoas envolvidas nesses milagres. Como eu tenho muitas vezes ensinado à igreja, nada está escrito na Bíblia por acaso. Tudo que está escrito aqui tem uma razão de ser. Tudo tem um propósito. Em cada linha da palavra do Senhor, nós podemos tirar lições para a nossa vida. Como mesmo disse o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, na 2ª carta, no capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então não há uma linha na Bíblia que não seja útil, que esteja aqui apenas como uma mera história. Há uma narrativa de um fato que aconteceu numa caminhada em que Jesus cura uma pessoa e ressuscita outra. Isso não é apenas uma história para a gente conhecer, para a gente saber de um fato histórico. Isso aqui tem uma lição, isto tem um propósito, isto foi inspirado por Deus, foi revelado para nós, para que nós pudéssemos então tirar o ensinamento do Senhor para a nossa vida. E é esse ensinamento que eu queria trazer essa manhã à igreja, através das reações de cada personagem dessa história, através da maneira como cada um lidou com o seu problema, com a sua necessidade e também com o milagre que aconteceu nas suas vidas. Então, em todos esses momentos, há algumas lições que nós podemos aprender. No texto que lemos aqui, 2 pessoas se destacam, que foram diretamente beneficiadas por Jesus, né? A mulher que tinha esta hemorragia narrada aqui, e a filha de Jairo, e o próprio Jairo, que levou o problema a Jesus, da sua filha que estava enferma, quase à morte, que depois veio se consumar. Então eles foram diretamente beneficiados pelo milagre, pelos milagres que Jesus realizou aqui nesta passagem. Mas vamos entender na vida dessas pessoas o que elas fizeram, qual foi a reação de cada uma delas diante do seu problema. Porque eu acredito que todos nós aqui que temos com Deus um relacionamento e que também passamos por lutas, por dificuldades, em determinados momentos sentimos o desejo de que Deus faça um milagre na nossa vida. Você já precisou de um milagre, irmão? Talvez você esteja precisando de um milagre hoje, não é verdade? Eu não conheço a situação de cada um. Talvez você tenha chegado essa manhã aqui precisando que Deus faça um milagre. Deus é capaz de fazer um milagre? Ele é capaz. O Deus é o mesmo, não é? Então você talvez precise, ou você já precisou. Então vamos olhar para a atitude dessas pessoas e tentar aprender um pouco com o que está narrado, que, como eu disse, não é por acaso, está aqui para nos ensinar, para nos instruir. Então você precisa de um milagre, aprenda com essas pessoas que receberam um milagre a ter uma reação, a ter um comportamento que favoreça que esse milagre aconteça. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós temos um comportamento que é contrário à realização de um milagre na nossa vida. A própria palavra de Deus diz que quando Jesus esteve em Nazaré, ele não fez ali muitos milagres, porque a reação do povo foi a incredulidade. E isto, então, bloqueou a ação que Deus desejava fazer, não é? Então, eu creio que nós podemos colaborar, nós podemos agir e reagir de maneira a favorecer que o milagre aconteça. E olhando para esses 2 personagens, eu creio que Deus pode nos ensinar algumas coisas importantes aqui essa manhã. Bom, irmãos, vamos ver aqui o primeiro exemplo, o exemplo da mulher. A mulher que aparece aqui nessa história, que nem tem aqui o seu nome citado, mas ela tem um exemplo para nos ensinar. Vamos ver como essa mulher agiu. Versículo 25, diz assim:
No mesmo instante, versículo 25 do capítulo 5, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de quê? De uma hemorragia. Veja o que diz o texto: há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Você já imaginou o que é isso? Talvez alguém aqui até passe por isso, eu não sei. Mas 12 anos é bastante tempo, irmãos. A gente às vezes diz que o tempo passa rápido, né? Em determinados momentos passa mesmo, quando você vai ver já passou tanto tempo e você nem se deu conta. Mas quando você passa 12 anos sofrendo, você lembra e você acha que esse tempo está demorando muito a passar, não é verdade? Você acha que esse tempo está se prolongando demais. E foram 12 longos anos sofrendo de uma hemorragia. As mulheres sabem do que eu estou falando, porque conhecem esse problema muitas vezes até mensalmente. E já é um incômodo, não é? Quando por algum período do mês você sofre com este problema. Agora imagina quando isso se estende por 12 anos de forma ininterrupta, não apenas naqueles dias determinados, mas com mais intensidade, com uma proporção maior, e te acompanhando por mais tempo, enfraquecendo o teu corpo, tirando a tua saúde, tirando a tua alegria de viver. E esse era o problema que essa mulher estava enfrentando, não há uma semana, não há 12 semanas, mas há 12 anos. Diz a palavra de Deus que esta era a situação dessa mulher. E para piorar, o versículo 26 diz: e muito padecera, sofrera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Olha o complemento do que diz a Bíblia sobre a situação dela. Ela não tinha mais nenhum recurso, nem financeiro, era uma pessoa já esgotada, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, e agora até financeiramente, porque tudo que ela possuía gastou ao longo dos 12 anos com médicos, com os recursos da medicina naquela época, que já não eram tão avançados quanto os atuais, mas que também demandavam gastos, recursos, foram gastos na tentativa de ter uma solução para o seu problema. E veja como nós, muitas vezes, sem até o conhecimento de Deus, né, irmãos? Nós, quando estamos com um problema, a gente busca qualquer solução. Quantas pessoas já devem ter passado na vida daquela mulher, dizendo assim: eu conheço o doutor fulano, que ele pode dar um jeito no seu caso. Lá ia ela, o doutor fulano, já gastava o seu dinheiro ali, o doutor fulano fazia isso, fazia aquilo, e não dava jeito no seu caso. Isso sem falar, talvez, nas simpatias, né, que as pessoas ensinam. Para esse teu problema aí, o bom, eu sei qual é a receita. Lá ia ela, gastava todo o seu dinheiro naquela receita, comprava aquelas coisas, e nada resolvia o seu problema. 12 anos gastando todos os seus recursos, gastando toda a sua vida, e ainda sofrendo da enfermidade. E o verso 26 ainda diz lá no final que, além de nada do que ela ter feito, aproveitou para alguma coisa. Pior, veja o que diz o texto bíblico. Além de não adiantar, pelo contrário, ela piorou. Termina o versículo 26 dizendo que ela foi a pior. Então não melhorava e o seu estado piorava a cada dia. Tudo isso para a gente imaginar o estado daquela mulher. Ela não precisava só de um milagre. O milagre era muito maior do que talvez a gente possa imaginar, pela situação que ela estava vivendo, esses 12 anos de enfermidade. Como foi a reação dessa pessoa? Eu disse que talvez tenhamos pessoas aqui que precisem de um milagre. E talvez o teu milagre não seja nem tão grande quanto dessa mulher. Talvez a tua situação não seja nem tão desesperadora quanto a dela, e nem por tanto tempo assim, né, como ela esperou, e não esperou de forma tranquila, esperou sofrendo, esperou padecendo, gastando, sendo enganada, e nada dava jeito, e muitas decepções, e cada dia uma decepção, cada dia uma esperança, e a cada esperança uma decepção. Esse era o estado dessa mulher, que precisava certamente de um grande milagre na sua vida. E o versículo 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus,
Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. A primeira lição que o texto aqui me traz é que esta mulher, ela toma uma atitude. Irmãos, as nossas atitudes são muitas vezes determinantes na maneira como nós resolvemos o nosso problema ou como conseguimos o milagre de Deus para a nossa vida. Atitudes são fundamentais. A atitude que essa mulher tomou foi realmente maravilhosa e ela tem muito a nos ensinar. Veja, ela ouviu, diz o texto, a fama de Jesus. Já nesse momento, Jesus tinha uma fama. Qual era a fama de Jesus? É um profeta? É um mestre? É alguém que faz discursos muito bonitos? Alguém que prega a palavra muito bem? Mas, principalmente, alguém que faz milagres. Alguém que já curou muita gente. Alguém que já operou maravilhas e fez coisas extraordinárias. Ela ouviu essa fama. E viu que Jesus estava passando por ali, mesmo com uma multidão lhe espremendo, como diz o texto aqui. Ao ouvir a fama de Jesus, ela tomou uma decisão. E veja só o que diz o versículo 28. Porque dizia para si mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O verso anterior diz que ela ouviu, veio por trás dele e colocou a mão nas suas vestes, porque antes havia pensado consigo mesma: se apenas conseguir tocar nas vestes dele, isto será suficiente para que o meu problema seja imediatamente resolvido. Então vamos ver a atitude, queridos. Ela não apenas ouviu, mas ela creu em Jesus. Ela creu que nele estava a solução para o seu problema. Ela não apenas ouviu a sua fama, mas como ela determinou naquele momento uma atitude no seu coração que foi completamente baseada na sua fé. Ela creu que Jesus tinha poder suficiente para resolver o seu problema. E baseado naquilo que ela creu, decidiu enfrentar uma multidão que cercava Jesus para de alguma maneira conseguir tocar, nem que fosse ao menos numa parte da sua roupa. Atitude de determinação. Amados, como eu disse, é isso que muitas vezes falta para nós. Precisamos do milagre, mas não temos nenhuma atitude de fé. Não temos nenhuma determinação no nosso coração. E eu não falo dessas determinações bobas que se diz por aí, determine que você vai ter palavras de poder, né? Confissão positiva. Não é essa palhaçada que eu estou falando. Porque essa mulher não ficou em casa dizendo: eu determino em nome de Jesus que a minha hemorragia vai parar. Não. Ela decidiu ir à luta. Ela saiu da sua casa, enfrentou uma multidão enorme em volta de Jesus, se esgrenhou lá por meio das pessoas, botou a mão nele. Ela foi lá tocar na sua vitória. É uma determinação que te leva a uma ação. Não fica só no nível das ideias e das declarações. Porque já diz até o ditado: falar é fácil, fazer é que é difícil, né, irmãos? Então a determinação fez com que ela tomasse uma atitude que foi completamente baseada na sua fé. E é interessante olhar para o texto, porque até aquele momento ela não conhecia Jesus. Ela nunca tinha tido um encontro com Jesus, nunca tinha ouvido uma palavra de Jesus. Ela só ouviu a fama de Jesus, aquilo que outras pessoas falaram a respeito de Jesus. Ela mesma não tinha nenhuma experiência com Jesus. E interessante também no texto é que ninguém, nem Jesus, disse para ela o que ela deveria fazer. Veja como isso é importante. Às vezes nós chegamos à igreja até esperando que alguém nos dê uma fórmula. A fórmula da solução. Às vezes você espera que alguém te ensine a fórmula da solução para o seu problema. Faça isso, faça aquilo. É nessa que o macumbeiro se dá bem, né, irmãos? Porque alguém vai a ele diz: olha, pega uma galinha preta, uma garrafa de marafa, um pouco de farofa, e você faça isso, faça aquilo outro, e aí você conseguirá aquilo que você deseja.
Ninguém ensinou para essa mulher o que ela tinha que fazer. Pelo contrário, tudo que ensinaram antes não deu certo. Todos os médicos que foram sugeridos, todas as simpatias, todos os patuais, não deram em nada. O sangue continuava jorrando dela. Ninguém disse para ela o que ela precisava fazer, mas ela teve diretamente de Deus essa inspiração que veio pela fé que a levou a tomar uma atitude. Se eu for até ele e simplesmente tocar, eu tenho a convicção que eu serei curada. Eu não tenho a menor dúvida que isto será suficiente para estancar imediatamente a minha hemorragia e o meu problema. Ninguém disse para ela qual era a fórmula. Essa é outra lição que eu quero deixar para você. Pare com esse negócio de ficar querendo ouvir formulazinha, irmão. É por isso que esses livrinhos de autoajuda fazem tanto sucesso hoje em dia. Por isso que as livrarias evangélicas estão cheias de palhaçada. 7 passos para não sei o quê, 12 semanas de não sei o que lá. Tudo ensinando você. Ninguém ensinou para essa mulher. Ninguém ensinou para ela. Ela simplesmente recebeu de Deus aquela inspiração baseada na sua fé. Porque quando ouviu de Jesus, ela simplesmente creu nele. Ela não ficou conjecturando, quem é esse Jesus, quem é esse cara, será mesmo? Eu já fui a tanto médico. Não, ela creu. Eu sei que se eu apenas colocar a mão nas suas vestes, eu serei naquele momento imediatamente curado. Outra coisa importante de observar, essa mulher não dependeu da oração de ninguém. Quem é que orou por essa mulher aqui? Alguém diz aqui no texto que alguém orou por ela? Não, ninguém orou por ela. Ela não dependeu da oração de ninguém. E essa outra coisa, amados, não vamos confundir as coisas. É importante orar? É importante orarmos uns pelos outros? Sim, a Bíblia diz, Tiago, capítulo 5, diz, até quando oramos uns pelos outros, somos curados. Que maravilha! Agora, não podemos ficar nessa dependência, porque dependência é maligna. Todo tipo de dependência vem do inferno, queridos. Dependência emocional vem do diabo. Você foi liberto por Cristo para ser verdadeiramente livre. Livre de qualquer dependência, de qualquer espécie. Então não fica nessa de crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão. 6 horas por mim, porque eu estou precisando de uma benção muito grande. Não entra nessa de ficar, dependendo da oração. É claro que é importante orar, é claro que é importante orarmos uns pelos outros, mas temos que ter o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Temos que ter a nossa fé que gere em nós atitudes que façam agir assim como agiu essa mulher, com determinação, não para ficar falando, mas para fazer alguma coisa. Com a determinação, ela sai de casa já enfraquecida, já anêmica, já sem força, mas ela enfrenta uma multidão e põe a mão em Jesus. Queridos, quantos de nós, com muito menos, ficamos prostrados em casa? Não tenho força nem para ir para a igreja, 6 horas por mim. Vou orar nada. Vou orar o quê? Tu não quer nem você quer fazer nada por você, eu vou fazer por você? Você não faz nada por você, quer que eu faça? Qual é? Sai das minhas costas. Sai da minha aba, como dizia o... Não dá, né, irmão? Você precisa fazer algo. E a lição desse texto está também nisto. Ela vai e faz. Não fica na dependência de ninguém. E qual o resultado disso? O versículo 29 diz qual é o resultado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Veja, foi uma experiência pessoal com Jesus. Ninguém falou nada com ela, ninguém pôs a mão nela, ninguém orou, ninguém fez um passe nela, ninguém fez com ela, nada. Ela imediatamente tocou e imediatamente sentiu no próprio corpo, sentiu, estancou. A saúde, a virtude entrou, ela renovou naquela hora. A fraqueza saiu, a força veio, a disposição chegou. Ela sentiu imediatamente que algo maravilhoso foi operado na vida dela. Amados, como deve ter sido a alegria dessa mulher, Mas ela foi resultado de uma ação, de uma determinação, de uma atitude que a levou a se mexer. Interessante que o texto diz que Jesus sente nesse momento. O versículo 30 fala assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder,
Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Veja, Jesus sente. E isso também é uma lição maravilhosa, porque o texto diz que ele estava sendo exprimido por uma multidão. A tal ponto que os discípulos perguntaram, quando ele perguntou: quem me tocou? Os discípulos falaram: peraí, Senhor, como é que é esse negócio? Quem te tocou? Todo mundo te tocou. Está todo mundo te tocando para tudo que é lado. Está aqui aqui está igual o jogo no Maracanã, está todo mundo exprimido nesse espaço. Como é quem te tocou? Todo mundo. Não, mas alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com determinação, com atitude. Alguém me tocou de uma maneira diferente. E veja como isso é importante para nós, porque Jesus sente, ele percebe quando a gente se aproxima dele com fé. Tinha muita gente tocando Jesus, mas estavam ali no oba-oba, né? Estavam ali, vamos lá, vamos com a massa, né? Está todo mundo indo para lá, vamos lá, para onde vai? Não sei, mas vou junto e tal. Está todo mundo assim. Mas alguém foi ali com aquele propósito, com aquela fé. Alguém se aproximou com aquela determinação. E isso fica de lição, querido. Jesus sente quando você se aproxima dele com fé. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você se aproxima dele sem fé, ele ignora você como tantos outros que estavam ali o tocando e que nada acontecia com eles. Veja, tinha tanta gente tocando em Jesus que era para estar todo mundo ali curado. Mas não, amados, só uma pessoa foi curada ali naquele momento, porque foi aquela que se aproximou dele com fé, com uma atitude completamente diferente. Então eu digo para você, Jesus sente a sua fé. A sua fé provoca sensação em Jesus. Isso é outra coisa importante que a Bíblia nos ensina, é que a única coisa que impressiona o coração de Deus é a nossa fé, irmãos. É a única coisa que deixa Deus impressionado. Isso eu digo para você olhando para a Bíblia. Primeiro, a salvação é pela fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, o que impressiona Deus a ponto dele decidir salvar a pessoa é o fato dela crer nele. Não é ela fazer um sacrifício, subir a escadaria da penha, não, isso não impressiona Deus. Retalhar seu corpo todinho, se autoflagelar, isso não impressiona Deus. Mas a fé impressiona. Méritos não há nenhum no ser humano, porque todo mérito pertence ao Senhor. Mas quando ele vê alguém com fé, ele se impressiona. Jesus poucas vezes elogiou alguém na Bíblia, pode ver. Mas as pessoas que ele elogiou por causa da fé. Você lembra do centurião romano? Ele disse: nunca vi fé assim em Israel. E era um homem que nem de Israel era. Era um gentio. Mas ele disse: esta fé é uma fé louvável. As pessoas que Jesus elogiou por causa da fé. Porque o que impressiona Deus é a sua fé. Deus não fica impressionado quando você dá um cheque grande para a igreja. Não, Deus não está nem aí, não precisa disso. Deus não fica impressionado quando você dá seus bens. Não, isso não impressiona a Deus, não. De repente você dá porque está sobrando. Mas quando você tem fé, e essa fé faz você agir como agiu essa mulher, isso é sensível a Deus. Mesmo no meio de uma multidão enorme, ele percebe que alguém foi diferente no meio daquela multidão. Irmãos, nós hoje estamos no meio de uma multidão de gente que está dizendo que é crente. Os evangelhos estão crescendo. Parece até piada. Mas eu tenho certeza que 90% desse que diz que é evangélico não é nem crente. Então, irmão, tem muita gente tocando Jesus. Mas são poucos que estão sendo percebidos por Jesus. Essa mulher foi percebida por Jesus. Ele foi tocado e procurou imediatamente quem é que me tocou. E ficou procurando em volta, como diz a palavra de Deus aqui. E amados, veja só outra coisa interessante no texto. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Veja, após a cura, ela reconhece o benefício que recebeu do Senhor e se prostra diante dele. Isso também chama atenção no comportamento dela, porque alguém poderia entender mal a atitude e de repente pensar que ela é a responsável por sua cura, que ela tem todo o mérito de sua cura, já que eu aqui exaltei as suas características, não é? Ela teve atitude, ela teve fé. Quase não precisa de Jesus nisso, né? Não é verdade?
Ela fez tudo sozinha. Então alguém poderia pensar que quase não é necessário. Mas não, ela reconhece. Ela reconhece, ainda trêmula, ainda atemorizada, chega perto de Jesus, consciente, diz o texto, cônscia do que nela se operara, ou seja, com a consciência da sua cura, ela se prostra diante dele e declara toda a verdade. Isso também é uma atitude a ser imitada, esta humildade que reconhece que aquilo que tem, aquilo que recebeu, não é mérito da sua atitude, mas é dom e graça de Deus. Uma das coisas que a teologia da prosperidade ensina, e que é maligna também, como tudo que ela ensina, queridos, é essa atitude de achar que nós é que somos responsáveis pelas bênçãos que recebemos e também pelas maldições a que estamos expostos. É como se tudo dependesse de nós, não é? Se você conquistou porque declarou as palavras certas, porque fez os sacrifícios certos, então a consequência é conquistar. Se algo deu errado é porque algum pecado cometeu. É muito simples, né? Essa teologia maligna da prosperidade, mas é mentirosa. É completamente mentirosa. Embora você tenha que fazer tudo que está ao teu alcance e deva fazer, como eu estou ensinando para você hoje, o mérito será sempre de Deus, porque o poder e a virtude vêm sempre dele. O poder e a virtude não estão em nós, nem procedem de nós, eles procedem de Cristo. E ela reconhece isso e se prostra. Consciente daquilo que se operou nela, ela se prostra diante de Jesus e fala toda a verdade para ele. Ela diz tudo para Jesus, porque ela reconhece que dele veio o poder, a virtude que a abençoou e a curou. E nessa conversa, que a Bíblia não diz quanto tempo levou, ela revela toda a verdade. O que será que está incluído nesse toda a verdade? Ela deve ter contado um relato breve da sua história, dos 12 anos de enfermidade, por isso está narrado na Bíblia. Como alguém soube disso? Ela contou. A toda a verdade inclui isso, Senhor, é isso aqui, eu já passei por tudo que é médico, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu disse no meu coração que se eu vencer essa multidão, só botar a mão nele e tal. Ela fala toda a verdade para o Senhor, nesse breve momento de conversa com ele. E olha a consequência do versículo 34, irmãos. Jesus, então, diz para ela, como ele chama ela? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Interessante que ela não apenas vai para casa curada, como ela também vai para casa salva. Ele diz, filha, a tua fé te salvou. A fé salva, irmãos. Mais do que curar, a fé salva. O que é mais importante, ser curado ou ser salvo? Fala para mim. É mesmo? Quero ver você dizer isso quando estiver com câncer terminal no cima da cama. Mas continua sendo verdade mesmo assim. Porque o que adianta ser curado e ir para o inferno? O que adianta sair do câncer terminal em cima da cama e depois morrer e arder no inferno para o resto da eternidade? A salvação sempre será mais importante. Embora Cristo ainda cure e ainda faça milagres. Mas se eu receber a cura e o milagre e não receber a salvação, nada valeu. O que essa mulher recebeu foi salvação. Mais importante do que qualquer milagre. Nesse breve contato que ela teve com Jesus, ele disse, filha, a tua fé te salvou. Pode ir em paz agora. Agora você pode ter paz. Além de não estar mais com essa hemorragia, você agora pode ter paz no teu espírito. Porque você teve um encontro com Jesus que foi completamente salvador. Então, amados, muita gente foi curada no ministério de Jesus, muita gente ele curou, mas lá no final, quando ele está diante de Pôncio Pilatos, a multidão grita Barrabás. Você acha que naquela multidão não tinha nenhum curado por Jesus? Tinha. Então o que é mais importante, ser curado ou ser salvo? Fala para mim, amado. É ser salvo. E aquela mulher, pela sua fé, ela foi curada. E como complemento, como brinde, ela ainda leva para casa a cura do seu mal. Ela é salva e de brinde ainda leva a cura. Ainda leva a paz. Vai-te em paz, filha. Pode desfrutar agora da paz. Como eu disse aqui, esse caso está na Bíblia, não é por acaso. É para a gente aprender com essa atitude. Eu quero dizer para mim e para você, vamos imitar essa mulher nas suas atitudes, nas suas determinações que a fazem agir, na sua fé que não depende dos outros, que não depende de ensino, de simpatias,
que não depende da oração de ninguém, mas que desenvolve com Deus um relacionamento pessoal, imite esta mulher, se você também precisa de um milagre. Mas como eu disse, o texto não tem só este personagem. Há um outro personagem também que recebeu um milagre, que tem um exemplo muito importante também para nós. É o exemplo de Jairo. Jairo, o texto começa citando Jairo. Veja comigo o versículo 22. Diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo o que ele fez, prostrou-se a seus pés. Veja, a Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. Vamos dizer que Jairo era um ancião da sinagoga. Vamos dizer que Jairo era um dos religiosos mais importantes da sinagoga. Era uma referência naquele local de culto, de reunião. Ele tinha um cargo, ele não era apenas um frequentador daquele local, mas era alguém que possuía um cargo que o destacava diante de todos. Este é Jairo, que vai procurar Jesus. E ao chegar diante de Jesus, o que ele faz? Se prostra aos pés de Jesus. Primeira lição está aqui. Ele não fica preocupado com a sua reputação. Ele não fica preocupado com o seu status de religiosidade. Ele vai logo se prostrando aos pés de Jesus. E para um religioso do seu calibre, isso não pegava muito bem. Imagina o que os outros vão dizer. Já parou para pensar nisso? É Jairo? É o pastor lá daquela sinagoga, é o diácono daquela sinagoga lá, é o, sei lá, o presbítero, o evangelista da sinagoga. Como é que agora está se prostrando aí aos pés desse cara aí? Peraí, isso não pega muito bem. A gente esperava que ele tivesse uma certa autoridade espiritual, a gente esperava que ele tivesse uma certa postura, mas ele já chega jogando isso tudo por terra. Ele já chega à presença de Jesus e se prostrando a Jesus. Essa é a primeira qualidade que eu creio que a gente tem que aprender com Jairo, essa humildade espiritual, vamos chamar assim, essa humildade que se prostra diante de Jesus, irmãos. Ele vai logo se prostrando, independente da sua reputação, dos seus anos de casa, dos seus cursos teológicos, ele vai logo se prostrando aos pés de Jesus e relatando a sua dificuldade, o seu problema. Às vezes nós não somos abençoados por orgulho, irmãos, por vaidade, porque não queremos nos prostrar aos pés de Jesus, ficamos pensando o que os outros vão falar, o que vão dizer de mim se eu estou lá na igreja buscando ao Senhor, o que vão falar de mim se eu estou louvando a Deus, se eu estou orando, se eu estou clamando, não é? E essa tal dessa reputação leva muita gente a perder a sua bênção, querido. Jairo te dá esta lição, para mim também. Não fica ligando para isso não, se humilha diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é promessa de Deus, irmão? Então confia na promessa. Não fica preocupado com o que vão dizer de você. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, exponha os teus problemas para o Senhor, clame ao Senhor. Quantas vergonhas que nós temos por aí que não levam a nada, só fazem a gente ficar cada vez mais isolado. Jairo começa a me ensinar assim, ao se prostrar diante de Jesus. E veja só o que diz o versículo 23. E insistentemente lhe suplicou, uma súplica insistente: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele suplica insistentemente, ele não só se prostra, mas como suplica, insiste. Jesus, a minha filhinha, e fica ali insistindo. Qual o resultado dessa insistência? Ele é atendido por Jesus. O versículo 24 diz assim, simplesmente, Jesus foi com ele. Pronto, acabou. Jesus foi com ele. Bata e a porta se abrirá. Insistência. Amém, irmãos? Insistência. Oração, súplica, joelho no chão, humilhação diante do Senhor. E ele foi atendido no seu clamor e na sua súplica, pela sua atitude. Tem gente que até para orar é arrogante, irmão. Ou o Senhor me faz isso assim, ou eu vou dizer que a sua palavra é mentirosa. Esse povo é doido, né, gente?
Fala sério, esse pessoal tinha que estar no hospício, né? Até para orar é arrogante. Aonde que Deus premia uma arrogância, irmãos? Me mostra na Bíblia onde Deus premia uma pessoa arrogante. Só os humildes. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, queridos, é com humildade que nós chegamos diante do Senhor. E ao expormos os nossos problemas, é com humildade também. Não é reivindicando. Eu reivindico o quê? Tu lá é grevista para ficar reivindicando alguma coisa? Pensa bem, meu amado. Quem reivindica é quem tem direito. Tu tem direito a quê? Tu tem direito ao inferno. Esse é o direito que te foi dado desde que você nasceu. Você já nasce com um passaporte carimbado para o inferno. Pronto. Direito seu, ninguém tira de você. Essa é a consequência do pecado. Mas quando Jesus nos salva, Ele nos resgata. Ele nos tira do bonde do inferno. Entendeu? Ele tira a gente daquele bonde e leva a gente para o céu. É o resgate. Porque eu estava indo já, passagem comprada para passaporte carimbado, estava lá no caminho, mas ele me saca dali. Então que direito eu tenho para reivindicar? Então é com humildade, é com clamor, é com súplica. Mas o melhor de tudo isso é que Deus atende. Jesus simplesmente atendeu. E aí eu penso com você, no exercício de imaginação agora, como é que ficou Jairo naquela hora? Suplicou, e Jesus disse: tá bom, eu vou com você. Eu vou com você até a tua casa. Imagina a alegria. Imagina o suspiro que ele deu. Glória a Deus. Finalmente. Cantou aquele louvor. Chegou a minha vez, né? Ele ficou, puxa vida, é agora. É hoje. Oh Deus, glória. Agora eu sei que o meu problema vai ter solução. Eu imagino, queridos, embora a Bíblia não diga, que foi assim que Jairo ficou naquele momento. Jesus ouviu o meu clamor. Jesus ouviu a minha súplica. Eu vou finalmente receber a minha bênção. E ele vai todo feliz com Jesus. Até que, eis que, mais que de repente, surge uma mulher com 12 anos de enfermidade, interrompendo a caminhada de Jesus, irmãos. O texto chega a ser engraçado. Porque o verso 25 diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrer. Aí começa a história da mulher aqui, no meio da história de Jairo. No meio do problema de Jairo, eis que, tipo aquele eis que te digo, né? Eis que surge a mulher. A mulher de enfermidade surge no meio da história de Jairo, necessitada, com um problema sério também. Chega, e o pior, faz Jesus parar. Porque quando ela toca, ele para e diz: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Eu queria estar lá só para ver a cara de Jairo agora. Você queria ser Jairo nessa hora? Jesus está indo contigo resolver o teu problema, de repente ele para saber quem tocou. Jesus, que interessa quem te tocou? Vamos lá ver minha filha, Jesus. Pelo amor de Deus, para com isso. Depois a gente vê quem te tocou, depois a gente faz uma pesquisa aqui, faz uma enquete, sei lá, bota um detetive. Mas agora não, Jesus. Agora eu preciso que a minha filha seja curada. E aí, amado? Alguém fez parar a caminhada de Jesus. Fez Jesus parar. E o que Jairo pensou nessa hora? Se coloca no lugar de Jairo. Porque qual é o problema pior? O da mulher ou o de Jairo? Antes que você tente responder, eu te digo logo: não existe problema pior. Cada problema é um problema. O pior é sempre o que eu estou vivendo. Não é assim, irmão? Eu sempre vou achar que o meu problema é o pior problema. Porque é aquele que está doendo em mim. Então não dá para ficar fazendo uma escala de problema. Não, vamos fazer uma escala de 1 a 100, a filha quase morrendo, tem nota tal. Uma enfermidade de 12 anos, tem nota tal, vamos fazer aqui uma escala de prioridade. Não, não é assim que funciona. A gente sempre acha que o nosso problema é pior. E o pior é que às vezes se torna uma doença, né? Porque tem gente que fica competindo por problema, já viu? 2 pessoas sem fé se encontrando. Como é que você vai? Não, eu estou com um problema, estou com uma dor aqui. Mas a minha dor é muito pior que a sua. A minha, você nem imagina. Olha, eu tenho aqui uma ciática que, olha, está me matando. Não, mas eu também, além disso, eu tenho aqui uma úlcera.
E aí começa, né, aquela disputa para ver quem sofre mais. Um monte de gente doente assim, né, irmão? Espero que não tenha nenhum doente aqui desse jeito. Mas é verdade. A gente fica disputando quem é pior, quem tem mais problema. Como que dizendo, olhem para mim, eu sou um coitadinho, eu preciso de pena. É essa a atitude que a gente toma. Então, se Jesus fosse parar ali para perguntar qual é o pior problema, pronto, não tinha jeito, acabou o problema. Mas ele para e vai atender aquela mulher, eu não sei quanto tempo isso durou. A Bíblia narra isso rapidamente, mas a mulher contou toda a história para Jesus. Não sei, mulher quando conta história... O que você acha? Quanto tempo leva para dizer? Não é fácil, eu fui ali, fiz isso, pronto. A mulher, não, eu acordei de manhã hoje, me sentindo e tal. É assim que funciona? A história parou lá e Jesus está ouvindo. E Jairo lá do lado. Ah, meu Deus, essa mulher não para de falar. Ah, meu Deus, Jesus não vem logo comigo, a minha menina está morrendo e Jesus está lá. Eu fico imaginando como Jairo estava se sentindo nessa hora. Jesus querendo saber quem me tocou. E aí, o final da história, ele vê a mulher ir para casa em paz, livre do seu mal e salva, como Jesus diz a ela. Aí ele diz assim, peraí, essa mulher furou minha fila. A hora da bênção era minha. Essa mulher tomou minha frente. Ela foi abençoada antes de mim. Isso eu disse no início, não está aqui por acaso, irmãos. Isso é lição, porque isso acontece com a gente na igreja. Você está na igreja, está buscando a Deus e vê um irmão ser abençoado antes de você. E aí você diz, pô, estou aqui, sou tão fiel, eu até venho mais da igreja que aquele irmão. Todo culto eu estou aqui, não perco uma sexta-feira de oração. E o irmão foi abençoado antes de mim. Aí começa. Já viu como é que isso se instala em você? É uma realidade que eu estou dizendo, por isso está na Bíblia, irmão. É uma realidade, e Jairo passou por isso. Ele viu a mulher ir para casa antes dele, abençoada, e ele não. E ele ainda esperando, ainda com a esperança de chegar em casa com Jesus. Não é? E aí, ele pensa, será que eu não mereço? Será que eu taquei pedra na cruz? O que aconteceu comigo? Por quê? Ó vida, ó azar. Não. A Bíblia não diz que Jairo está pensando isso. Mas a Bíblia diz coisa pior. A Bíblia diz no versículo 35 o seguinte: falava ele ainda com a mulher, que a mulher não para de falar, né? Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já era, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Olha a crise aí. Chegaram alguns vindo lá da casa dele para dizer, olha, desiste, já era. Agora, além de ter visto alguém ser abençoado antes dele, ele viu que as suas esperanças de ser abençoado foram por água abaixo. Ou seja, resumindo em outras palavras, ele estava esperando o melhor e aconteceu o pior. Isso pode acontecer com a gente? Você que tem fé, você espera o melhor, não espera? Mas de repente, esperando o melhor, acontece o pior. E aí, o que eu faço nessa hora? Por isso que o texto está aqui, para a gente aprender com ele e tirar as lições que o Senhor quer nos dar através dessa situação. Você espera a bênção e vem alguém dizer que isso não adianta. Primeira coisa que eu queria dizer para você é assim, esse alguém que vem dizer, normalmente é o diabo, é o enviado do diabo. Essas pessoas saíram lá da casa de Jairo para falar isso, eram endemoniadas. Pensa bem, irmão. Por isso que dizem que notícia ruim chega depressa. Já viu? Que tem sempre um filho do capeta para levar para você. É, só notícia ruim que dá ibope. Ninguém gosta de contar notícia boa. A gente só gosta de espalhar notícia ruim. Ninguém espalha, o fulano ganhou isso. Não, fulano está desgraçado. Isso tudo se espalha. Então, notícia ruim tem uma perna rápida dessa. Ela chega logo, porque o diabo é o promotor de notícias ruins. Nós somos promotores de boas novas. O diabo é o promotor de mais novas. Então ele manda lá uns filhos dele sair da casa de Jairo correndo, com alegria, né? Parece que a pessoa vai vibrando. Olha, morreu sua filha.
Vai cheia de alegria, só para ver a cara do outro de desespero. Primeira lição que eu já te dar é essa. Essas notícias ruins vêm do diabo. Mas lembra o seguinte, Deus tem um evangelho para você. O evangelho é boa nova. A palavra de Deus é a final, não a do diabo. Amém, irmão? Guarda isso no teu coração. A palavra final não é do diabo, é de Deus. Jesus não deu a palavra final ainda. Então por que eu vou olhar? Mas morreu, já era. Não, já era nada. Só quem pode dizer já era é Jesus. É Ele que é e faz e pronto. É Ele que resolve. Não é o diabo não que tem a última palavra. Então a primeira lição é essa. Guarde isso no teu coração. Você não pode considerar as palavras do maligno. Você tem que fazer assim como diz a Bíblia. Mas olha como Jesus percebe essa malignidade. E imediatamente ele toma a frente. Versículo 36 diz: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, de quem? Dos filhos do diabo, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus intervém ali na hora, porque olha o estado de espírito do cara, já chateado porque parou a caminhada, já chateado porque viu a mulher ser abençoada primeiro, e agora ainda vem aquela notícia. Antes que ele reagisse, Jesus, opa, olha aí, não temas, apenas creia. A mesma fé que fez você se prostrar diante de mim é a mesma fé que você tem que ter agora para caminhar do meu lado, até chegar na tua casa. Não temas, crê somente. É o que Jesus está falando para você hoje. Talvez você esteja esperando o melhor e viu o pior. Antes de sair por aí desesperado, falando mal de Jesus, não temas, creia apenas. Apenas confie, apenas creia e continue caminhando com Jesus. Imediatamente Jesus deu essa palavra para o Jairo: continue caminhando comigo. E aí o versículo 37 traz outra coisa interessante. Contudo, olha como é que começa. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Veja, queridos, um parênteses aqui sobre Jesus. Quando a coisa é séria, nada de multidão, só os mais chegados eu quero comigo. Amém? Veja, quando a coisa ficou séria, veio a notícia da morte, Jesus diz: não tema, creia. Mas ele não permite que mais ninguém o acompanhe a partir de agora. A partir de agora só vai comigo eu, Jesus, você, Jairo, pai da menina, e os meus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Os outros ficam aqui esperando. Nós vamos lá. É lição, isso não é por acaso. Aprenda, quando a coisa é séria, não adianta multidão. Quando a coisa é séria, você precisa de intimidade. Intimidade é que é a sua necessidade. Foi com os mais íntimos que Jesus foi. Porque, irmão, sempre que a gente está com problema, um monte de gente tenta nos cercar nessa hora. E às vezes você fica ouvindo um monte de gente, cada um com seu palpite. Isso é a pior coisa do mundo. Agora é a hora da intimidade. Se o problema é sério, primeiro, pare de ficar aí, jogando teu problema para o vento. E segundo, pare de ficar ouvindo um monte de gente que te cerca, cada um com uma simpatia nova, uma soluçãozinha barata. Agora é a hora da intimidade com Jesus. O verso seguinte, o verso 38, diz também na Bíblia: chegando à casa do chefe da sinagoga, o que Jesus viu? O alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Sempre tem gente assim, num ambiente de sofrimento, cercando você. Primeiro um alvoroço danado, gente que anda para lá, para cá, não resolve nada, mas está se mexendo, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não resolve coisa nenhuma, mas se agita, que é uma brincadeira, Tem aqueles que choram contigo, e tem aqueles que choram muito. Esses choram muito aqui é uma referência, segundo diz a história aqui, aos carpideiros, aqueles que são pagos para chorar. Por que eles choram muito? Porque eles estão sendo pagos para isso. Então eles têm que mostrar que estão fazendo bem o serviço. É aqueles que fazem escândalo. Meu Deus. Chora mais alto que todo mundo. Está ganhando para isso. Não chora, tem que cumprir bem o papel, E na vida da gente é assim também. Quando você está com um problema, vai ter sempre alguém alvoroçado em tua volta, andando para lá e para cá sem resolver nada. Vai ter alguém que vai chorar mesmo contigo, de sentimento. E vai ter outro que está chorando lágrima de crocodilo do teu lado, Só porque está com algum interesse na tua vida, no teu dinheiro. É assim que funciona na vida. Mas nessa hora,
é só com os íntimos. É Jesus, Pedro, Tiago e João. E quando ele entra no quarto da menina, ele ainda leva a esposa de Jairo. Mas ninguém vai participar desse momento de milagre. É só a intimidade do Senhor. Só os mais íntimos estarão com o Senhor nesse momento. Isso também é uma lição para a nossa vida. E apesar de tudo isso que estava rolando ali, a palavra que ainda ecoava no coração de Jairo era aquela que Jesus disse a ele quando a notícia ruim chegou: não temas, crê somente. Como é difícil isso, irmãos. Crê somente quando está todo mundo chorando à tua volta, quando está todo mundo agitado. Crê somente. É necessário foco. A nossa fé, ela precisa ser focada. Focada em Deus. Focada na pessoa de Jesus, que é o único que tem realmente a solução para o teu problema. É com ele que você tem que lidar. É como aquela mulher que focou em Jesus e no meio da multidão o tocou. É como Jairo que focou no que disse Jesus e não se importou com as palavras erradas. Porque veja, amados, quando Jesus entrou na casa, olha o que aconteceu, verso 39. A história ainda dá esse detalhe. Então Jesus lhes ordenou que todos se ausentassem. Pulei a página aqui. No versículo 39. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Qual o resultado? Verso 40. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Quando Jesus disse isso, o que fizeram? Riram dele. Quando viram a fé de Jairo, sem medo, apenas crendo, riram dele, debocharam dele. Assim podem fazer com você. Quando você está firme na sua fé, embora tudo esteja desmoronando ao seu redor, sempre vai chegar alguém para rir de você. O que adianta você crer em Deus? Aí está tudo caindo na tua vida. Aí, não, mas Jesus vai. Que Jesus nada, você está doido, acredita em historinha? Não é isso que vão falar? Mas está aqui o exemplo para você. Jairo, não temas, crê somente. Irmão, não temas, crê somente. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado aí? Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. É a única coisa que Jesus está pedindo de você, meu amado. Veja, Jesus não pediu um dinheirinho para ir na casa de Jairo. Jesus não pediu uma oferta grande para Jairo. Jesus não pediu nada, ele só pediu: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas confia em mim. É a única coisa que você pode fazer nessa hora. E olha, não acabou tudo, não. Ainda tem jeito. Não é, já era, não. Ainda vai ser, Jairo. Não há um já era na tua vida, porque eu estou aqui do teu lado. Então, mesmo que comecem a rir e a debochar de você, fique com Jesus. E entre com ele, aonde está o seu problema. Quando Jesus entrou no quarto da menina, foram Jairo, a esposa de Jairo, e os discípulos mais chegados que com ele foram até ali. Só eles entraram naquele quarto. Entre com Jesus aonde está o seu problema, meu amado. Entre na intimidade do Senhor Jesus, aonde está o seu problema. E o que aconteceu, a Bíblia diz, a Bíblia narra, queridos, versículo 41, tomando-a pela mão, Jesus disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Quando Jesus dá uma ordem, até morto levanta, irmão. Até o que parece morto, sem esperança, sem movimento, sem nada, até isso pode ressuscitar. Então não existe impossível, não existe já era. O que existe é gente que desiste logo. É isso que existe. Jairo poderia ter tido outra atitude. Quando chegaram aqueles lá dizendo: morreu, ele podia ter dado uma bronca em Jesus, podia ter ido embora xingando e nunca mais voltar na presença de Jesus. Mas não, ele ficou quieto. Ele ouviu a palavra que Jesus deu a ele, ele confiou e esperou nela. Essa é a lição que Deus quer te dar, amado. Espera no Senhor com paciência, com perseverança.
Espera sem medo no Senhor. Guarda a tua vida na presença de Jesus, porque até aquilo que parece não tem jeito, com Jesus tem jeito. Tem jeito na presença de Deus. E o que acontece é o que aconteceu aqui no verso 42. Todos ficaram sobremaneira admirados. Quando você for abençoado, contra tudo e contra todos, contra todas as circunstâncias que parecem dizer o contrário, a bênção que Jesus te der vai servir para todos ficarem admirados e no final Deus ser glorificado. Tudo é para a glória de Deus. Mas você precisa aprender com Jairo e com essa mulher do fluxo de sangue, a ter uma atitude que seja realmente compatível com aquilo que você diz acreditar. A não desistir de Jesus e continuar caminhando com Ele, mesmo que as notícias se tornem ruins. Continuar esperando e confiando no Senhor, até que venha a bênção e o milagre, de maneira que todos fiquem admirados com aquilo que Jesus faz. Eu creio que Jesus ainda vai admirar muita gente aqui, irmão. Eu creio que Jesus, através da sua vida, com milagres que Ele fará, ainda deixará muita gente de boca aberta, dizendo: como é que pode? Eu achava que aquilo estava perdido. Mas você vai dizer: o Senhor é mais poderoso. E Ele restaurou, e Ele fez, Ele abençoou. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Creia e confie, sem medo, não temas. Amém? Louve ao Senhor. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, venha na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, venha na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Vamos fazer uma oração? Você crê mesmo, irmão? Você crê mesmo em Jesus? Como aquela mulher, como Jairo? Então lance a rede. Confia, lance a tua confiança no Senhor. Lance a tua esperança no Senhor. Não nas circunstâncias que você está vendo, não no tamanho do problema, nas notícias ruins que chegam, tem sempre um enviado do diabo para trazer, mas na palavra do Senhor, nas boas novas que o Senhor tem para você. Por isso eu queria essa manhã orar por você. Você que chegou aqui essa manhã com um problema muito grave, muito sério, que quer apresentar esse problema diante do Senhor, vem aqui à frente, quero fazer uma oração pela sua vida. Porque Deus mandou essa palavra para você. E eu quero que você creia nela. E não tema, independente das notícias ruins que você já ouviu essa semana. Não tema, mas apenas confie e creia. Se é contigo que Deus está falando, vem aqui, vamos orar juntos. Vamos falar com o Senhor. Vamos colocar nele toda a nossa expectativa e confiança. Em nome de Jesus. Pai querido, estão teus filhos aqui, Senhor, com problemas, com lutas, com dificuldades, talvez até com coisas impossíveis aos olhos dos homens.
talvez até com problemas que não imaginam nem solução, ou que alguém já disse que não tem mais jeito, ou que já veio alguém e falou assim: isso aí não precisa orar mais não precisa mais incomodar Jesus com isso não, porque isso aí nem Jesus dá jeito, isso aí já era. Nós cremos que só quem pode dizer isso é o Senhor. Enquanto o Senhor não disser já era, eu continuo acreditando, eu continuo esperando, e eu continuo confiando. E eu te peço, Senhor, tira todo o medo do coração dos teus filhos agora. Tira todo o receio, todo o pavor. Tira, Senhor, e substitui esse medo por uma confiança tão grande que faça cada um deles caminhar sobre as águas. Confiança no Senhor de todo o coração. Abençoa teu povo, Senhor. Tua palavra vem para nos abençoar. E nós seremos abençoados pela tua palavra, se dermos ouvidos a ela e se a praticarmos no nosso dia a dia. Não temas, crê somente, é que diz o Senhor para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus faça um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Nosso Deus é poderoso para fazer, creia nisso, infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos, esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Você crê? Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. lance a rede. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor, eu creio. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo milagre que o Senhor vai fazer na vida dos meus irmãos. Glória a Deus. Não há impossível para aquele que crê e confia. Apenas não deixe o medo se estabelecer. Amém, irmãos?